Olá, eu me chamo Alexandre Reich e esse é o Caminho para a Longevidade Saudável. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria falar para vocês a respeito da TWH. A TWH Group é uma empresa de gestão de saúde com foco na redução dos custos do plano de saúde. Hoje, nós contamos com uma equipe especializada de médicos, enfermeiros e auditores, acompanhando todos os processos que envolvem o plano de saúde, minimizando, assim, gastos excessivos e reajustes fora do padrão. E mais, com custo zero para a empresa. Então, entre em contato com a gente, teremos o prazer de fazer uma apresentação para vocês e mostrar um pouco mais sobre a TWH Group. Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Caminhos para a Longevidade Saudável. Inicialmente, eu vou mais uma vez fazer uma breve apresentação sobre a TWH, né, que é a empresa que idealizou todo esse projeto de podcast. A TWH é uma empresa de gestão de saúde, né? A gente faz um acompanhamento de gestão de empresas através do plano de saúde, né? A empresa tem um plano de saúde e a gente acompanha todo esse processo para que a empresa não tenha riscos de elevar valor do plano de saúde, sinistralidade, redução de sinistralidade, acompanhamento de internações. A gente faz todo esse acompanhamento para a empresa, para que a empresa não tenha, não deixe de passar essas informações para o funcionário, né? Que o funcionário se sinta acolhido com relação a isso. Então, a TWH está aí exatamente para isso, para fazer esse processo e acolher tanto o funcionário quanto a própria empresa. Então, mais uma vez, a gente está aqui fazendo um podcast e a ideia é levar essas informações para o meio corporativo, para as empresas, né? Inicialmente, foi essa a nossa intenção, né? Levar todo esse trabalho para o funcionário da empresa e como consequência, acabou crescendo e nós criamos um canal no YouTube e todo esse material está indo para lá. Então, todos têm a possibilidade de consumir esse material. E tem sido bem interessante, um retorno bem agradável, bem interessante, e espero que a gente cresça mais e possa atingir aí um número maior de pessoas. Hoje eu vou entrevistar o Dr. Alexandre Lopes, é um fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, formado numa universidade americana, que já participou de várias Olimpíadas, de atividades voltadas para atividade física também. É um profissional extremamente capacitado, né? Eu vou colocar ele aqui com a gente, vou chamar ele aqui, e ele mesmo vai fazer uma apresentação, vai falar um pouco mais sobre a carreira dele, sobre a formação, e a gente vai entrar no tema. Hoje a gente vai relacionar os fatores socioeconômicos com a longevidade. Qual a relação entre o fator socioeconômico e a longevidade? O que é produtivo, o que é positivo para essa longevidade e o que é negativo? A gente sabe que são vários os fatores socioeconômicos que envolvem tudo isso e a gente vai tratar cada um e entender o que é benéfico e o que não é benéfico para uma pessoa, para um funcionário de uma empresa, no momento em que principalmente que ele vai parar de trabalhar, né? A gente vai tentar fazer essa relação e levar mais uma vez para o meio corporativo. Doutor Alexandre, uma boa noite e vamos falar um pouco sobre os aspectos socioeconômicos, né? Hoje o tema é esse, a gente fala sobre os aspectos socioeconômicos e a gente vai tentar relacionar tudo isso com a longevidade, né? A gente vai tentar fazer trazer como parâmetro o meio corporativo, né? Que é onde a gente atende, onde a gente atua. Mas eu queria, antes de tudo isso, fazer uma apresentação, que você falasse um pouco mais sobre a sua carreira, sobre a sua formação e a atividade que você desenvolve hoje. Você poderia falar para a gente aí? Fique à vontade.
Olá, primeiramente obrigado pelo convite em participar desse debate, dessa discussão, desse assunto que é tão relevante. Mas, resumindo um pouco a minha trajetória, eu fiz um pouquinho mais de coisas que você me descreveu ali. Eu vou ter que só rapidamente aqui adicionar. Eu sou fisioterapeuta, fiz o mestrado, sim, em reabilitação. Aí eu fiz o doutorado em movimento humano. Posteriormente fiz também o pós-doutoramento, virei um pesquisador também, mas também tenho uma atuação clínica bem grande, assim. Me formei já há mais de 20 anos, em 96, tenho 25 anos. Nesse tempo sempre trabalhei com lesões musculoesqueléticas, ligadas à atividade física principalmente, e tive a oportunidade também de trabalhar com atletas de recreacionais e de alto rendimento, e Sim. mais ou menos seria essa a minha trajetória. Hoje eu sou professor universitário, eu moro em Boston, sou professor do curso de fisioterapia da Northeastern University e moro aqui já tem quase 10 anos e mais ou menos é isso a minha pequena história. Ah, que legal. É uma bela história. Eu fui até o mestrado, mas aí você, você deu a sequência, chegou até lá, até o pós-doutorado. Alguns anos dedicados aí à sua formação, né? Isso é muito importante. Né? E, doutor, você passou aí por algumas Olimpíadas. Eu queria que você falasse um pouco mais também sobre esse trabalho que você desenvolveu, que tipo de atividade você fazia com os atletas, se você era diretamente relacionado a eles, qual era o tipo de atividade que você desenvolvia? Você chegou a desenvolver nessas Olimpíadas, nessas atividades? Eu tive muita sorte, assim, eu acabei esquecendo, eu fiz uma residência em fisioterapia esportiva e que me apresentou o mundo do esporte de uma maneira bem natural, porque a parte prática era no conjunto poliesportivo Constâncio Vaz Guimarães, que é o Ibirapuera. Eu sou de São Paulo, e Aham. era o principal local de treinamento de vários atletas. O Ibirapuera tinha um projeto futuro que de lá saíram, sei lá, alguma coisa em torno de 5 medalhistas olímpicos de lá. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com atletismo, e isso me levou ao Comitê Olímpico Brasileiro, e eu tive a oportunidade de ir para 4 Olimpíadas como fisioterapeuta clínico, trabalhando com os atletas em Jogos Pan-Americanos também. E posteriormente, em 2016, no Rio, foi a minha primeira oportunidade que eu trabalhei como pesquisador, auxiliando o grupo de pesquisa do Comitê Olímpico Internacional, um grupo que conduz um estudo epidemiológico durante os Jogos para identificar as principais lesões e as principais doenças que ocorrem durante os Jogos. E desde então eu tenho colaborado com esse grupo e tenho participado dos últimos Jogos, mas na condição de pesquisador agora e não clínico. Sim, legal. Assim, hoje o nosso tema está relacionado aos aspectos socioeconômicos, né? A gente achou de extrema importância levar para o meio corporativo esses aspectos, principalmente para tentar acender dar um alerta para funcionários de empresa, né? Até executivos de empresa, que a gente sabe que em algum momento eles vão ter uma mudança de vida, né? Eles vão parar de trabalhar em algum momento. Então, a gente está tentando levar isso para eles, para que eles antecipem isso, né? Que não esperem o momento de pararem de trabalhar para buscar o que fazer, né? Então, a gente está, a cada dia, a cada episódio, levando mais informações para que eles, o quanto antes, tenham a noção de que, no momento que eles forem parar de trabalhar, tudo já esteja preparado, tudo já esteja montado e esclarecido. Então, a gente considera hoje que o aspecto socioeconômico é de extrema importância para a longevidade. Então, hoje a gente vai tentar desmembrar aqui quais são esses aspectos. Obviamente que um ou outro pode ficar de fora, né? Tem várias vertentes, tem muita informação, mas a gente vai tentar trazer aqui os mais buscados, vamos dizer assim, os mais solicitados, para que a gente possa desenvolver e levar essa informação para eles. Então, assim,
Para a gente iniciar, é importante que a gente fale sobre, relacionando a longevidade, que a gente leve informações a respeito da educação, da educação. O que a educação hoje pode ser importante para a longevidade? O que você considera hoje que, relacionado à educação, a gente possa traduzir isso em longevidade, uma qualidade de vida um pouco maior? Certo. Eu acho que, começando pelo fim, assim, né, acho que é importante deixar claro que não é só importante a longevidade, né, mas a longevidade com qualidade, né? Porque muitas vezes você pode ter um indivíduo, né, que realmente ele pode ter, vamos dizer assim, uma idade avançada, uma longevidade alta, mas uma qualidade pode ter sido de vida muito ruim, né? Isso como fisioterapeuta a gente tem é uma coisa que é muito discutido assim, em algumas doenças crônicas, por exemplo, né, que o indivíduo ele até vai ter uma longevidade, mas a questão que às vezes até o paciente se faz, o corpo clínico faz, mas com que qualidade de vida, né? O grau de dependência dessas pessoas vão ter, o quanto de independência essa pessoa vai ter. Então, acho que é uma coisa muito importante ficar claro que acho que talvez o grande objetivo não seja só viver mais, mas viver mais com qualidade, né, com independência, né. Com relação à educação, eu acho que assim, né, como a longevidade ela é multifatorial, acho que só isso por si só já é algo muito complexo e abstrato, né. Essa palavra multifatorial, vários aspectos, já é alguma coisa que demanda um grau de, vamos dizer, de discernimento que não é talvez trivial, né? Então você falar assim, por exemplo, olha, você precisa se alimentar bem, que é óbvio, mas não é tão simples. Você precisa se exercitar mais, você precisa correr menos riscos, né? No sentido de talvez evitar algumas coisas que vão te levar a mais risco. Isso eu entendo, isso é um aspecto educacional. O problema, como você, e muito óbvio parece, mas o problema é como você ter discernimento de conseguir identificar aqueles fatores e ver que tem evidência e tudo mais e pôr em prática. E aí nós estamos falando de, talvez tenha a ver realmente com educação. Eu acho que a educação pode ser a educação formal ou a educação informal, né? Porque também não podemos correr o risco de falar assim, ó, se você estudou X anos, você está mais propenso, talvez sim, mas tem a educação informal, que muitas vezes é muito comum, né? Você vê pessoas que são muito sábias e têm uma educação muito boa, mas não necessariamente têm um doutorado, né? Sim. E o contrário, né, também, né? Tem pessoas que têm doutorado e parece que não estudaram nada, né? Porque não acreditam em ciência, não usam o que aprenderam. Então, é um aspecto complexo isso, mas eu acho que é fundamental, né? Entender a complexidade da longevidade e ela sendo multifatorial já é alguma coisa que demanda ter um certo conhecimento e entender como as coisas se entrelaçam. Né? Exato. De repente, é interessante também ressaltar a questão do ambiente social, que de repente pode estar relacionado a isso, né? Como você bem colocou, em alguns casos ele não teve uma formação acadêmica tão elevada, mas os aspectos de vida dele levaram aquilo ali, né? Trouxeram esse nível para ele, vamos dizer assim. E muitas das vezes, de repente, o próprio ambiente em que ele viveu, né? Que ele teve a infância, que ele se desenvolveu, de repente, num ambiente familiar um pouco mais organizado e tal, tudo isso acabou, de repente, gerando, né? Você considera que o ambiente social hoje, ele também é importante? A pessoa se desenvolver num ambiente um pouco mais organizado, isso pode levar ele a tomar decisões, obviamente, mais à frente, que levem a uma vida mais saudável? Quais são os aspectos que a gente precisa levar em consideração com relação a isso? Falamos em ambiente, não tem como a gente passar por cima, talvez, de um aspecto que a gente sabidamente que é um marcador de desenvolvimento social de um país, é o aspecto esgoto, né? Vamos dizer assim, se a cidade que essa pessoa não vive não tem esgoto,
a chance dela desenvolver doenças que podem ser crônicas e ter uma vida abreviada é muito grande. Então, o aspecto ambiental, no sentido onde ele vive, é fundamental, né? Então, acho que seria o aspecto externo, né? Sim. Mas acho que sua pergunta foi muito mais pelo lado das pessoas, né? A família, que eu também acho de extrema importância. Sim. Não, Sem mas também é dúvida, não precisa. interessante. Sim, sim. Interessante também o meio, né? A forma como ele vive, né? Isso bem interessante. O ambiente geográfico, né? Vamos dizer assim, literalmente onde ele vive. Provavelmente a gente vai ver isso facilmente identificável, né? A longevidade de talvez bairros, cidades que têm, né, o índice de desenvolvimento humano menor, a chance de longevidade é menor também, né? E o contrário também, né? Então, realmente, isso é um forte marcador e talvez tenha a ver até com educação mesmo, né? Então, provavelmente onde não tem esgoto, onde não tem escola, e uma coisa vai puxando a outra e vai ficando difícil mesmo, né? Agora, pode ser que alguns realmente consigam romper isso, né? E é o que você comentou, talvez você consiga receber informação que não é o convencional, mas pode acontecer, de familiares, de amigos, mas geralmente a formação, vamos dizer assim, pelo menos vamos dizer frequentar a escola, seria uma coisa muito importante, né? E também a gente tem uma taxa de evasão escolar muito alta, e é tudo conectado, né? A evasão escolar está conectado com ter esgoto, com ter rede pública de saúde, e uma coisa vai conectando com a outra, né? E aí realmente você vai ver um indivíduo pode chegar a determinada faixa, quando ele chega adulto, onde o momento de tomar as decisões, e aí são os questionamentos todos, né, que vão existir. Mas a gente às vezes infelizmente vê, né, mas eu devo tomar vacina? A vacina foi o que trouxe a civilização até aqui, né? Se a gente não tomasse vacina, a nossa expectativa de vida seria a metade, né? A China, por exemplo, há um século atrás, eles viviam metade. Então, a medicina tradicional chinesa e tudo mais, mas eu só trouxe eles para cá porque eles tomam vacina também. Então, assim, aí você vê uma pessoa com 20 anos, ela se questiona. E aí é muito ruim, porque na verdade tem muitas coisas acontecendo, que às vezes até profissionais da saúde levando essa ideia, né, que vacina faz mal e tudo mais. Então a educação, aquilo, mais uma vez, não depende do nível, né, de instrução. Pode ser um profissional, pode ser um médico falando contra a vacina, né, que é um absurdo, assim, né, então é difícil, não é só a educação, né, da onde vem essa informação e quão importante é, qual a evidência dessa informação, né. Sim, sim. E com relação, na prática, pelo fato da atividade que você desempenha hoje, né, provavelmente fez com que você conhecesse muitas culturas, né, diversas culturas diferentes. O que você conseguiria colocar para a gente em outras culturas, em outros países? O que você conseguiu buscar e qual a conclusão que você chegou com relação ao ambiente social, à educação e relacionando isso com a longevidade? Países, como você colocou, menos desenvolvidos, eles têm uma longevidade menor. Quais são os aspectos? O que você pôde observar em outros países? Olha, não só uma observação minha, assim, vivendo isso na realidade, eu tive a oportunidade de viajar bastante como pesquisador e como fisioterapeuta, né? Mas assim, eu nunca tinha ido até então à África e nos últimos anos eu tenho ido. É impressionante como você não vê indivíduos com uma idade maior, né? 70, 80 é difícil de ver. E quando vê, são muito poucos. Normalmente são países mais jovens. Isso me trouxe uma curiosidade e eu fui buscar informações mais técnicas. E aí é interessante que existe uma fortíssima correlação do índice de desenvolvimento humano e a sobrevida. Então, só um exemplo do país que eu visitei recentemente, que é o Quênia. É sabidamente um país que é um país em desenvolvimento, é um país, por sinal, ele pode ser considerado pobre por padrão brasileiro, talvez muito pelo padrão americano, mas é uma das maiores economias da África subsaariana, que eles chamam, é um país que é uma referência na África.
e extremamente pobre para os nossos padrões, né? E aí, a sobrevida no Quênia, elas são, se eu não me engano, 55 anos, a longevidade. Então, a expectativa média de vida de uma pessoa no Quênia é de 55 anos. No Brasil, em torno de 75, 76. No Japão, em torno de 85, quase 90. Aí você fala, o que está acontecendo? As pessoas estão vendo metade, né? Quase a metade de um país como o Japão. Será que eles estão comendo ruim? Eu acho que não. Eles comem e não estão comendo ultraprocessados, porque não tem. Eles não estão se movimentando? Eles estão se movimentando porque não tem outra forma. Eles não têm carro, eles usam muito caminho. Então, aí você fala, qual é o problema? Aí cai de novo naquela questão de saúde pública, esgoto, doença, que é a coisa que você vê na capital, você vê vala, né, do esgoto passando, você vê as crianças andando descalço pro escola. Você fala, mas qual o problema? Você imagina a chance, né? Quem está descalço de pegar uma infecção, de pegar uma doença, né? O hospital, eu tive a chance também de visitar, um hospital como se fosse um hospital público brasileiro, bem grande, aqueles de 2, 3 mil leitos, e que realmente a estrutura é muito deficiente. Então, falta luva, falta agulha. Então, uma vez que você entra, provavelmente você não vai ter muito acesso a tratamento, a antibiótico, exames e tudo mais. Então são essas coisas, né, que são importantes. A gente, quando fala de longevidade, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso, né? Se você teve acesso, como nós talvez estamos falando para um público que teve acesso, então a expectativa já é alta, né? Nossa expectativa já está em torno de 75, se nada acontecer, por volta à média, logicamente. Mas essas pessoas, a expectativa é 55 se nada acontecer. Se nada acontecer. Então é muita coisa, né? É muita diferença, né? Sim. E relacionada à atividade fisioterapia, assim, muito interessante a gente tocar nesse assunto. Qual a classe, levando em consideração os atletas de Jogos Olímpicos, por exemplo, pode ser que esteja bem espalhado, vamos dizer assim, mas assim, existe uma classe específica de atletas que você observa em maior quantidade nos Jogos Olímpicos, e aqui você relaciona isso. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, no futebol, a gente vê no futebol, os atletas de futebol são basicamente atletas que vêm de uma classe inferior, uma classe menos favorecida, vamos dizer assim, né? O que em Jogos Olímpicos, o que a gente tem que levar mais em consideração? O que é mais levado em consideração? Atletas de baixa renda, atletas de classe média? O que você observa assim, em maior número? Bom, acho que tem um padrão que é muito dependente do país, né? Eu acho que eu posso falar pelo Brasil, que eu conheço um pouco mais, mas eu acho que isso vai mudar um pouco de país para país, ou vai mudar bastante, né? Sim. Eu acho que assim, do Brasil, por exemplo, o atletismo é uma modalidade, talvez é a maior em número de atletas, quando você vê a delegação, e sabidamente de uma classe social, a maioria dos atletas que realmente não tiveram muito acesso. Você vai pegar a natação, exatamente o oposto, né? Geralmente a segunda delegação em número de atletas, só que é exatamente o oposto. São pessoas que vêm de uma classe social abastada, porque tiveram que frequentar clubes, a piscina é cara, eram sócios, tudo bem que vai ter um ou outro que não era, mas a grande maioria é de uma classe social. Isso dos grandes esportes, né? O futebol, como você mesmo comentou, acho que o futebol, talvez o basquetebol e voleibol tenham uma mescla, eu acho que eu não consigo identificar um padrão, acho que realmente é bem... você vai ter todas as classes ali, e aí vão partir para aquelas coisas bem específicas que quase que leva a realmente são as pessoas que têm os privilégios, né? Por exemplo, você imagina você fazer esgrima. Sim. Tem 4, 5 clubes, difícil, o material é caro. Imagina você fazer vela, o custo de um barco e tal. E tem uma coisa que também chama tempo, né? Que custa muito caro para as pessoas. Então muita gente irá até, tudo bem, existe uma escola municipal
mas as pessoas não têm tempo, né? As pessoas precisam trabalhar, não tem como chegar lá, ou é longe, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aí você vai ver quem que pode fazer isso. É geralmente uma classe que realmente teve um suporte. Então, assim, é uma ótima pergunta, eu nunca fiz essa reflexão, mas me parece, assim, com raríssimas exceções, aqueles esportes mais específicos de equipamentos e tudo mais, e mesmo os que não envolvem equipamento, mas envolve tempo. E para você ter tempo, alguém está pagando a conta em casa, né? Para você poder treinar 8 horas por dia, é porque você está numa família que você não precisa pôr dinheiro, ou você não precisa ajudar muito. Isso é oneroso, né? Não é para Aham, toda a família, né? Então é uma coisa interessante isso, né? sim. Levando um pouco para o meio, para o lado corporativo da história, né? Se a gente fosse falar hoje para uma empresa, né, sobre longevidade, qual seria o principal aspecto que você abordaria? Assim, funcionário vai parar de trabalhar daqui a 5 anos. Qual seria o aspecto mais relevante que você gostaria de desenvolver com esse funcionário? Olha, eu vou usar o exemplo do esporte. Os atletas, eles também têm esse problema, né? Que é quando a aposentadoria está chegando e eles precisam pensar no futuro. Só que, diferentemente do mundo corporativo, eles duram muito menos, né? Às vezes é 10 anos a vida útil de um atleta, 5, 10, 15 no máximo, e a vida corporativa pode ser, sei lá, 30, 30, 25, 40, 30, isso aí. 35, né? Mas eu acho que se aplica a mesma, uma coisa que eu tenho ouvido cada vez mais, os países grandes estão investindo nisso. A primeira vez que eu escutei, eu tive a oportunidade de visitar Cuba em 2011 e no Instituto de Esportes eles eram muito bons, né, 20 anos atrás. Tinha um aspecto político, né, a União Soviética apoiava e tudo mais, mas eles iam muito bem. E foi a primeira vez que eu escutei que eles tinham como se fosse um curso preparatório para aposentadoria, né? E eu estou vendo isso se replicar cada vez mais. Então, acho assim, Aham, hoje um atleta, quando ele está vendo a que eles chamam de transição de carreira, né? sim. Porque como ele vai continuar ativo, só que ele vai parar o esporte, mas de uma certa forma aplica-se ao mundo corporativo, porque é uma transição não de carreira, mas de vida, né? Porque ele vai provavelmente estar chegando um momento que ele vai fazer uma transição para uma outra fase. Eu acho que isso cai de novo para a primeira pergunta, educação, né? Eu acho que essa ferramenta educação, acho que nós vamos várias vezes nós vamos voltar a esse aspecto. Aham, Talvez tenha o meu viés, porque eu trabalho com educação, eu sou professor e sim. vejo o impacto que a educação trouxe para a minha vida pessoal e as pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar. Mas eu acho que, para o mundo corporativo, eu acho que o que você comentou, se você está vendo que já tem que existir um planejamento, né? Se tem um planejamento daqui X anos você vai parar, teria que começar todo um retreinamento aí, né? Não no sentido do dia a dia, mas pensando em longevidade com qualidade, nós estamos falando de saúde, né? Que é o que eu acho que eu sei falar, né? E a gente não pode esquecer da saúde mental, né? Esse é um É aspecto importantíssimo. muito importante, né? É. Talvez a gente está falando muito de marcadores de saúde, no sentido de colesterol, pressão arterial, obesidade, mas tem um marcador que é dificílimo de medir, que talvez seja um dos mais importantes, né? Quando você faz a transição, que é a mente, né? O cérebro. Como é que você está? Você está preparado, né, para isso? Então, acho que treinamento, educação, acho que esse é um processo, né, de entender quão complexo né, o que vai acontecer na próxima etapa, né? Sim. E com relação a esse trabalho que é feito, por exemplo, que o senhor você colocou sobre Cuba, né? Que tipo de o que envolve esse trabalho que eles fazem aposentadoria? Basicamente a educação de uma nova profissão, né? De uma nova, você vai se preparar para um novo estágio. Você vai primeiro entender que você tá chegando no final, né? Por vários motivos. É difícil entender, né? Acho que a gente Sim. tem inúmeros exemplos no esporte de como é difícil você entender que sua performance está aquém.
Acho que até cabe um exemplo que é muito atual. Nós estamos gravando agora em 2024. Eu moro nos Estados Unidos. A gente viu assim ao vivo uma dificuldade quão grande foi que o então candidato, né, o Biden, de assumir que realmente ele não tinha mais condições, né? Ele realmente protelou, teve que acontecer um evento lá e tal, que aí ele consegue, ele fala, olha, eu tô com 81 anos, mas para concorrer à presidência dos Estados Unidos, eu acho que eu não tô pronto. Mas isso demorou muito tempo, anos. Ele tá, talvez, eu me lembro muito bem, há 3 anos e meio, quando ele foi eleito, a grande expectativa foi, agora inicia-se a transição, porque ele não vai ser candidato com 81 anos. Sim. E em nenhum momento se discutiu transição. Precisou ocorrer um evento, grande proporção, para falar, não, ele não vai concorrer. Então é só um exemplo de como é difícil você aceitar muitas vezes, que para o atleta muitas vezes é difícil. Para mim, o que aconteceu com o Biden é o que acontece com os atletas de alto desempenho. E fala, não, mas eu dou conta. Não, mas eu consigo. Não, mas mais um pouco. E tal, e a performance, você vê que a performance não está indo a mesma. Sim. Mas ele fala, mas eu vou de repente só para né, e tal, e aí chega uma hora e fala, olha, cara, a gente não vai poder te levar só para você passear nos Jogos Olímpicos. Eu já vi isso. Fala, olha, não dá mais. A gente está precisando levar pessoas para competir, tem todo o investimento, é um dinheiro público e tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito difícil isso. Eu acho que Cuba começou a fazer lá atrás, eu acho que tem muita gente fazendo algumas coisas assim, é isso. Primeiro você tem que entender quão complexo é realmente, seu corpo tem um limite, né? Isso é importantíssimo falar sobre o corpo, né? Se você falar do ponto de vista de maturação biológica, a partir dos 30 anos, a gente atinge a maturação do sistema músculo-esquelético. Eu brinco de falar isso em aula, né? É um pouco engraçado, mas é tragicômico, né? Porque a partir dos 30 anos é ladeira abaixo, né? Até os 30 anos você está aumentando força muscular, densidade óssea e tudo mais. Quando você faz a curva dos 30, você vai começar a perder força muscular, perder densidade óssea. E não é uma coisa que um vai e outro não. Não, isso é uma regra. Todo mundo vai, em menor ou maior aceleração. Então, assim, por exemplo, entender esse aspecto, que o seu corpo, ele realmente tem até se discute muito isso, né? Será que qual é o limite do corpo, né? Eu li um livro recentemente sobre discutir isso. Qual é o limite do corpo? Será que a gente vai viver 150 anos? Que nem tem os bilionários aí, tão loucos para fazer um monte de coisa. E a questão é assim, para viver tanto tempo, vai ter que mudar o nosso sistema músculo-esquelético, porque na verdade a nossa carcaça não está aguentando, não vai aguentar, né? Você vê uma pessoa de 100 anos, 110 anos, você vê grandes alterações, né? Elas estão muito curvadas, a visão, a cartilagem, tendão. Então, assim, parece que existe o músculo esquelético, passa dos 30 anos é o ideal, e começa um processo de remissão. Então a gente consegue viver muito bem, né? Muito bem. Hoje a gente vê que 70, 80 anos está muito bem. Se você viver com qualidade, você vai muito bem. Você vai cruzar ali, o que era uma coisa inimaginável há 20 anos atrás, 30 anos, falar, olha, uma pessoa tem 80 anos, ela está saudável. Você fala, não, mas 80 anos era muito. Eu tenho uma colega que trabalha com geriatria, na Organização Mundial da Saúde, eles inventaram um novo termo, porque tinha os idosos que eram acima de 65. Tá bom. Mas quem tem 66 e quem tem 90 anos é idoso. Mas não dá para, do ponto de vista científico, eles têm uma diferença de quase 30 anos. E eles inventaram o idoso, muito idoso. Então, assim, tem até termos que a ciência teve que adaptar, porque acima de 65 é idoso. E quem tem 90 é idoso, muito idoso. Então, assim, eles estão... porque teve que adaptar, porque cada vez tem mais gente vivendo, né? Exato. Então, acho que esse é o aspecto, de entender isso, né? Entender, de novo, acho que tem o aspecto da mente, da cabeça, de entender essas coisas todas e aceitar o processo biológico, né? De envelhecimento. Aceitar o envelhecimento é quase que aceitar que o seu tempo está chegando no sentido de atleta, performance. Fala, olha, eu tive uma lesão, piorei desempenho, eu estou com X anos de idade. Isso é muito variável também, né? Porque a ginástica, por exemplo, se você tiver 25 anos, como a Rebeca e a Bios, por exemplo, elas já estão saindo um pouco da curva e está aumentando um pouco. Até bem pouco tempo atrás, 25, 30 anos era muito velha para ginástica.
sim. E aí você vai futebol, você vê atletas com 30, 35, não muitos, mas você vai ver algumas coisas assim. Mas se você pegar, por exemplo, a corrida, a prova de fundo, maratona, 35 é o auge, é o ápice da parte cardiorrespiratória, assim, muito, entre 30 e 35. Então você vê também como que, dependendo do esporte, pode ser 25 e pode ser 35, né? Mas Sim. tem que ter esse entendimento, né? Tem que voltar para o aspecto de entender quão complexo é, né? E você acha que essa régua de idade, né, que você está colocando, por exemplo, a ginástica, a gente tem atletas ali de 25 anos competindo em alto nível. No futebol, a gente tem atletas de 28 a 33 também competindo, ainda que a gente tenha visto que a cada ano os mais novos estão chegando, né? É, será que é pela atividade que eles desenvolvem? Quais aspectos a gente precisa levar em consideração? Por exemplo, a gente vê na ginástica olímpica as meninas fazendo atividade desde novinha, atividades ali de sobrecarga e tal, e aí muitas pessoas acabam relacionando a altura delas com atividades que elas desempenham. Entendeu? E a gente sabe que em muitos casos isso não é verdadeiro, né? Mas a atividade que ela desempenha vai desencadear essa vai empurrar essa régua para frente ou para trás? O que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. Esses atletas que estão, por exemplo, na ginástica com mais de 25 anos, dá uma olhada no número de cirurgias que eles fizeram. É enorme. Aí você fala, mas por que que uns fizeram uma cirurgia e não voltaram, outros fizeram 3, 4 e voltaram? Aí eu acho que é uma questão de biológica, genética, sorte do cirurgião, a fisioterapeuta, reabilitação, multifatorial também, mas é interessante que tem um termo que eles chamam de efeito sobrevivência, né? Só um dado curioso, eu lembro quando eu sou pesquisador também, e tem uma época que eu trabalhava bastante com lesões na corrida, e tinha um grupo de corredores no Parque Ibirapuera que todos eles tinham mais de 80 anos. Era um grupo de 30 idosos, eles chamavam de vovocops, eles eram muito engraçados, né? E aí a gente chegou a começar a ler alguma coisa, porque existe uma tendência de falar, se você faz atividade física, você vive mais e tudo mais, né? E é uma coisa de uma certa forma, né? Mas é multifatorial, mas é um dos aspectos. E aí você pega esse grupo, você fala, peraí, então quer dizer que correr causa longevidade, todos eles têm mais de 80, mas a questão é o seguinte, você perguntar para eles, quantos amigos deles começaram a correr com eles e pararam porque se lesionaram? Provavelmente muitos. Só que agora você só está vendo o final, né? Então você está quase querendo justificar o meio só pelo final. Assim, você vê a foto do final, fala, tem 30. Mas eu não sei quantos ficaram, provavelmente muitos ficaram. Então o que eles chamam de efeito sobrevivência. Aqueles idosos lá, por uma série de fatores que os levaram a chegarem lá. Eu diria a mesma coisa dos atletas que tiveram a cirurgia, né? Eu cheguei a atender um atleta que ele teve 3 rupturas de ligamento do mesmo joelho, do LCA. Não tinha mais de onde tirar enxerto, porque uma hora de um tendão, outra do tendão, e a terceira vez foi de cadáver. 3, né? E o cara estava competindo. Então, assim, é no mesmo nível? Talvez um pouco mais baixo, porque depende disso também, né? Por exemplo, você jogar futebol na Série A1 do Brasil é competitivo. Agora, você jogar, por exemplo, handebol no Brasil, você tem poucos times. O nível de competição não é tão alto. Agora, provavelmente, se você jogar na Série A1 da Alemanha, onde é muito competitiva na Espanha, não vai dar. Então tem isso também, né? Você está no alto nível, mas alto nível da onde? Do que, né? Você tem que entender do esporte. Fala, olha, para você, futebol é fácil para a gente entender. Sei lá, Série A1, Série A2 é alto nível. Agora, você pode jogar, você é profissional de futebol, mas você joga na B5 de um estado que não tem tradição, aí talvez fique mais fácil. Né? Sim. Sim, levando isso para o futebol, a gente observa isso, por exemplo, dos atletas. Hoje menos, né? Mas há alguns anos atrás, por exemplo, o atleta saía para jogar nos Emirados Árabes, por exemplo, né? Passava lá 5, 6 temporadas. Quando ele voltava para um grande centro para jogar, por exemplo, voltava para o Brasil ou ia para a Europa,
nossa, até ele se adaptar novamente fisicamente, levava um tempo, né? Porque o nível, a exigência é muito menor Hoje em dia não, hoje em dia já mudou, eles estão bem desenvolvidos, né? Mas antigamente era assim, então acabava que até fisicamente, a nível de lesão, a probabilidade de uma lesão acabava aumentando, né? Ele chegava para disputar num nível mais alto, relacionado à intensidade de trabalho, uma intensidade mais alta, ele não estava adaptado àquilo, ele tinha que se readaptar para voltar a praticar essa atividade em alto nível e acabava se lesionando. Então é bem por aí, né? Essa relação é bem importante. E assim, levando mais uma vez para o meio corporativo, a gente sabe que outros fatores também influenciam, né? A gente chegou a dar uma pincelada, passar rapidamente sobre o aspecto mental, né? E a gente observa que é realmente o aspecto, diria, o mais importante para quem vai parar de trabalhar. Hoje a gente sabe que muitos que param a atividade principal voltam a fazer uma atividade, em alguns casos porque precisam, mas em outros porque não conseguem parar. Então, até que ponto isso é saudável e até que ponto isso vai passar a fazer mal? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, a pessoa para de trabalhar, ela não tem que viver a vida dela, ela não tem que passar a curtir, e por conta de não ter preparado tudo isso, ela vai ter que continuar trabalhando por um tempo maior para poder sobreviver, né? Porque você vai parar de trabalhar, sua renda vai reduzir, você não tem mais aquela renda que você tinha, o relógio não desperta mais 6 horas da manhã, e aí a parte psicológica fica afetada. O que a gente precisa passar para esse funcionário para que ele se programe para ter uma aposentadoria mais tranquila? A gente já falou do aspecto físico, né? E aí é importante a gente ressaltar que tipo de atividade a gente pode relacionar a isso, né? Eu lembro que, há um tempo atrás, um médico paulista montou um programa chamado Agita São Paulo. Não sei se você chegou a acompanhar, não sei se você lembra, né? Você deve lembrar. Agita São Paulo, era um programa em que ele mostrava para as pessoas que com uma simples atividade, não precisasse ser nada complexo, você ir para dentro de academia, você acabava desenvolvendo ali uma saúde que poderia te levar a uma vida mais saudável. Por exemplo, você desce do ônibus na porta de casa, você pode descer num ponto antes e ir andando. Ao invés de subir de elevador, você pode subir de escada até a sua casa. Que tipo de atividade a gente poderia estar levando para o meio corporativo, levando em consideração o tempo que eles trabalham, o trabalho que eles fazem ali durante o dia a dia, que a gente sabe que muitas vezes é desgastante, tem uma pressão grande, mas que tipo de atividade a gente poderia estar desenvolvendo, se fosse o caso, com uma empresa, para que eles começassem a ter isso como uma rotina e que isso fosse transportado para a vida deles? Eu vou me permitir responder fazer um comentário depois de responder, porque eu fiquei bastante atentado a falar um pouco sobre, você comentou, né, que uma vez que ele se aposenta, não seria mais saudável talvez ele entender isso e viver a vida e tudo mais, né? E aí eu lembrei, assim, eu não sou do mundo corporativo, né, eu sou do mundo acadêmico, eu sou professor, né? Sim. E é muito engraçado, porque a aposentadoria dos meus colegas, invariavelmente, ela envolve algum tipo de envolvimento pós-aposentadoria, e eu me encaixo mentalmente nisso, né? Sim. Eu acho que eu nunca vou parar de dar aula, o que vai diminuir talvez, o grau de compromisso e de dedicação, mas, sei lá, por ter sorte de fazer o que eu gosto, mistura um pouco as coisas, né? Que nem você falou, será que depois que eu me aposentar não é hora de fazer o que gosta? Mas eu faço o que eu gosto. E aí fica uma confusão, porque você fala, quando você aposentar, com 65, 70, aí eu posso dar a aula do que eu gosto,
talvez nos dias que eu quero, mas vai ser aquilo, entendeu? Então eu vejo assim, eu não sei quanto isso é aplicável ao mundo corporativo, e aí eu peço desculpas, porque eu nunca vivi. Até tem a piada, né? Você trabalha também ou só dá aula, né? Eu já respondi isso inúmeras vezes. Eu falei, eu tô nesse negócio há 25 anos só dando aula. Você trabalha também? Eu entendo a brincadeira, né? Mas eu não sei exatamente o que seria o mundo corporativo, mas eu acho que muitos se encaixam numa situação de ele se ver na aposentadoria a chance de fazer o que ele gosta, porque ele faz o que ele gosta, mas talvez uma menor intensidade e selecionar, né, algumas coisas. Mas, voltando à pergunta, o que talvez seria importante deixar como uma mensagem para atividade física, por exemplo, para uma pessoa que em breve vai ter muito tempo, né? Eu acho assim, está muito claro para mim, assim, a gente entende a importância da atividade física, mas talvez é um pouco polêmico o que eu vou falar, mas eu acho que a atividade física não é para todo mundo, no sentido de muita gente não gosta, né? Já tive pacientes, eu tenho familiares que falam assim, cara, isso não é para mim. E talvez é difícil entender que para quem é. Eu sou um cara que adora atividade física, né? Eu trabalho com isso, eu faço isso, se eu não vou, eu me sinto mal, que é um sentimento, de uma certa forma, que me motiva, porque se sentir culpado de não ir, te mantém culpado. Mas tem gente que não vai e não tem a menor culpa disso. A questão... eu acho que vai ter que, esse talvez seja um trabalho de identificar, que nem você comentou, o que talvez poderia ser considerado uma atividade física planejada, não planejada, porque o fato o corpo precisa se movimentar. Ok, isso é uma questão simplesmente de fisiologia, né? Se eu não movimentar, eu vou ter... Então, acho que isso já é um aprendizado por si só. Falou, olha, você pode optar em não se movimentar, porém, isso vai ter um preço. Então, acho que isso é uma coisa que é pouco falada, assim, talvez um pouco... deveria ser mais claro, falar, você tem total liberdade de ser sedentário, perfeito. Só que isso vai te custar algumas coisas, mobilidade, assim. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, e eles têm uma demanda de energia muito grande, eles são pequenos. Isso foi uma das grandes motivações para me manter ativo, porque eu sei que eu quero estar fazendo a rotina com eles, e eu não conseguia. Eu falei, peraí, eu vou precisar melhorar um pouco o meu grau de atividade. Eu estava fazendo algumas coisas, tive que aumentar, porque eu tive uma demanda ali. Então, assim, estava claro para mim que tinha um motivo para o que eu estava fazendo. Então, isso talvez seja uma coisa importante. Falar, olha, em breve eu vou ter muito tempo, e talvez eu não me movimentei por muito tempo. Eu preciso achar o que eu gosto. Eu acho que essa é a questão, sabe? Eu acho que pode ser corrida, que é o tradicional, pode ser... Mas tem coisas que a gente nem imagina que podem ser interessantes. Sei lá, achar um hobby que seja ligado à atividade, sei lá, eu gosto de jardinagem. Jardinagem é ativo, né? Então não é atividade física convencional, mas você mantém um jardim, vai te manter se mover. Eu acho que essa é a questão, acho que esse é o grande ponto, assim. Eu gosto de arte, sei lá, eu gosto de fotografia. Tá bom, então você vai andar para tirar foto. Acho assim, você tem que achar coisas, acho que talvez esse é o desafio desse momento, né? Se está prestes a acontecer essa aposentadoria e tal, começar a identificar coisas que são mais ativas, né? E não ligadas ao uso da tela de computador, né? Hoje a gente está ficando em média aí 3, 4, 5 horas no computador, né? Se somar o computador com o celular, que não deixa de ser um computador. É muito atrativo, logicamente, um monte de vídeo rápido, né? Tem estudos mostrando que é tão viciante quanto droga, né? Principalmente nos adolescentes, aquele monte de vídeo curto. Você fica vendo aqueles vídeos bobo, né? Sai um, vem outro, de 10 segundos. Fala, por que eu tô vendo isso há meia hora? Um monte de vídeo bobo, né? Só que é viciante, né? Você processa isso no centro de recompensa e quando você vê, você fala, mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. E aí aquela loucura, né? Agora, o mundo tá aí, né? Nossa geração teve a sorte de não conviver com a internet por muitos anos. Eu tenho 50 anos, a internet chegou na minha vida quando eu tinha uns 20 e pouco, então eu vivi metade da minha vida sem. Agora, esses que vão se aposentar mais ainda, né? Talvez 2/3 sem, então eles estão mais sortudos. Eu não sei o que vai acontecer com a turma que vai vir depois. Exatamente, os nossos filhos, né? Esses já chegaram com a internet, são nativos, né?
É, acho que depende muito do estímulo, né? Eu estou vendo um pouco o que está acontecendo. Eu moro no estado de Massachusetts, que é um estado que tem uma escola muito boa e assim as atividades são muito frequentes com os meus filhos. Então, assim, celular, por exemplo, é proibido na escola. Tem uma torre de que eles têm, não tem idade ainda para celular, mas a gente sabe que o sistema da escola, eles têm uma torre que impede aquelas de presídio. Não funciona o celular lá dentro, de ninguém. Tem escola Caramba. agora que instalou um armário que todo mundo deixa o celular lá. Tá lá, passou a lei, das 7h30 às 3 da tarde o celular tá lá. Se tiver uma emergência, a escola vai ligar para o pai. Então, assim, vão ter que ser medidas mais cruéis que vão vir para essa nova geração, mas para essa que viveu muito tempo sem internet, acho que ela consegue entender e ver a graça que é viver sem internet. Né? Para eles vai ser Exatamente. mais difícil, mas... Exatamente. E assim, com relação a essa. Eu digo assim, na época dos meus avós, né, vamos dizer assim. Naquela época, por exemplo, meus avós não faziam atividade física. Eu acho que depois já de idosos, por conta de um médico cardiologista que pediu para caminhar, faz uma caminhada de 20 minutos e tal. Eu me recordo que eu era pequenininho, eu caminhava às vezes com a minha avó, né? Mas era aquilo ali. Mas meus avós, eles morreram sentados, vamos dizer assim, né? Então, assim, com 80 anos, 70 e poucos anos, não conseguiam mais andar. E eu acredito que isso tenha relação direta com a atividade física que não foi feita durante a adolescência, com a idade passando. Então, assim, hoje em dia você vê aí pessoas com 80 e poucos anos, fazendo atividade física, correndo maratona. Eu sempre coloco... tem um médico aqui no Rio de Janeiro, um médico conhecido, trabalhou também em seleção brasileira, que é o Dr. Joaquim da Mata. O Dr. Joaquim da Mata tem 70 e pouco e corre maratona. Entendeu? Leva uma vida extremamente saudável, uma pessoa que fala sobre tudo, inteligentíssima e tal, e faz atividade física intensa, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que com o passar dos anos, a questão da atividade física foi ficando mais na nossa, foi entrando mais na nossa vida. Né? Então, eu acredito que, nesse aspecto, daqui para frente, isso já esteja no sangue, vamos dizer assim. Né? Dificilmente a gente vai ver, daqui a algum tempo, pessoas que não praticam nenhuma atividade. Né? Eu creio. Não sei o que você pensa com relação a isso. Mas eu acho que isso está diminuindo, pode ser? Eu vejo assim, ó, eu li um livro, ele é até um professor aqui da Harvard, que é aqui de Boston também, e ele foi bem criticado, ele chama Daniel Lieberman, ele fala sobre que o nosso corpo, ele não foi feito para se movimentar dessa forma como a gente pensa que é aqui para academia, por exemplo, né? Correr numa esteira. Não é confortável, né? É um negócio, a palavra é engraçado, né? A palavra treadmill é esteira em inglês, né? O mill era uma roda que os presidiários ingleses giravam porque eles estavam sendo punidos. Então, assim, a esteira ela surge no ambiente de punição, né? Tem gente que até hoje Caramba! fala, não me coloca para correr numa esteira aqui, tem gente que coloca a toalha no cronômetro e tal. Ou seja, o nosso corpo, ele sabe. Começamos a fazer essa atividade física planejada, é recente, é muito recente. São poucas décadas que nós temos. E nós, de uma certa forma, nosso corpo não foi feito para sentar numa academia com aquele monte de equipamento que não é nada fisiológico e fazer aquilo, certo? Então, assim, são poucas as pessoas que falam assim, eu estou pronta para isso e eu vou pagar o preço para isso, né? Agora, tem um aspecto que, antes da Revolução Industrial, nós éramos extremamente ativos porque precisávamos ser. A gente não tinha carro, a gente não tinha telefone, a gente não tinha máquina de lavar, vidro elétrico, elevador, tá? Então você vai somando tudo isso, todo mundo era extremamente ativo, porque era só estar vivo para você ser ativo, né? Até arrisco dizer que seus avós talvez não eram tão ativos levando o conceito moderno, mas provavelmente eu lembro da minha avó, ela ia na feira, eu ajudava ela a empurrar o carrinho, né? Ela
Hoje é, né, entrega, né, o delivery entrega. É, Então, assim, eu lembro ela com 50, 60 anos fazendo feira carregando a sacola, né? E assim, era normal, né? Era uma geração que ia à feira, que limpava quintal, e outras coisas mais, que ia no correio levar carta e voltava. Não era uma coisa, tudo envolvia atividade física, né? O carro não era uma coisa tão acessível, o transporte público também não era 30 anos atrás, 40 anos atrás. Agora, eu acho que essa geração que está vindo, assim, essa geração nova, é um grande problema, né? Isso está acontecendo um enorme problema. Eu não sei se é engraçado que fala da população indígena. Eu já tive a chance por uma curiosidade, eu tive na aldeia dos Yanomamis, mas foi por uma visita, e recentemente eu vi uma pesquisa que foi feita, não sei se foi lá, exatamente lá, mas é sabidamente que hoje tem uma torre de celular, tem uma torre não, celular, está chegando em praticamente todos os lugares, porque tem o satélite, né? Hoje o satélite até do empresário aí famoso, aí, internacional, uma das coisas talvez boas foi que ele disponibilizou, não sei se bom ou lado, mas tem o satélite para as comunidades mais afastadas. sim. Recentemente, eles viram que essas pessoas indígenas, né, que sabidamente são extremamente ativos, caça e pesca, uma grande parcela deles está viciada em internet. Eles não estão mais saindo para fazer as coisas, porque eles ficam o dia inteiro na internet. O celular é acessível, a rede é acessível, e aí a competição, essa história de ser fácil, colorido, com som, tá levando a gente, né? Então você pega um índio, para de ser ativo e começa a ficar viciado em internet. Então, assim, é uma geração que nós vamos ter um super desafio. Acho que é um super desafio. O número de praticantes, eu acho que isso foi até uma conversa que eu tive com uma colega. A Alemanha, por exemplo, era uma potência esportiva, né? Muito tempo. E aí você vê que historicamente eles têm diminuído. E é uma coisa que tem se falado na Alemanha, tem diminuído o número de potenciais participantes, e aí diminui a chance de você achar os talentos para ir para a Olimpíada. E aí você começa a ver por quê. Existe quase que poucos os países que têm uma política de prática de atividade física. Eu acho que os Estados Unidos tem uma ligada à escola. Depois da escola ninguém sabe, né? Tanto Sim. que assim, até o high school, perfeito. Depois, zero. Tanto que até os 15, 16 anos, a taxa de gente que faz atividade física é altíssima. Com 17, 18, zero. Mas pouquíssimos os países vão conseguir manter isso, né? Então tem políticas que estão funcionando. Eu não sei exatamente como nós vamos resolver esse problema, porque a concorrência está muito desleal. O que é oferecido como agradável para o cérebro está muito fácil, está muito barato e está na nossa cara o tempo inteiro querendo entrar na nossa vida. E vamos ser honestos, né? Fazer atividade física é trabalhar com desconforto. Os primeiros Sim. você vai ter que pegar, você tem que ir. Os primeiros minutos, as primeiras semanas não são tão agradáveis, você precisa ver que você vai ter uma recompensa. Não é uma coisa instantânea, sendo que tem muita coisa que é instantâneo. Né? Você vê um vídeo e ficar na internet, é agora a recompensa, é agora. Vou te dar a recompensa daqui 10 segundos, quer ver? Pum, o cara vai lá e... Agora, eu vou te falar, ó, você vai começar a fazer uma coisa que vai começar a te fazer bem daqui uns 3 a 6 meses. Você fala, cara, Já começa que recompensa. difícil. Você fala, pô, difícil e tal. E aí a maturidade, a educação, né, que vai te levar, fala, eu preciso, eu necessito, é importante, né? Mas é complicado. E você acha que isso caminha para onde? Para que lado você acha que isso está caminhando? Para realmente a gente, os nossos filhos, os nossos netos, pararem de praticar, ter uma redução absurda, e isso vai acabar influenciando no esporte, no alto rendimento. Isso vai desencadear muita coisa. Você acha que isso caminha para esse ponto? Assim, você sabe que eu tive a oportunidade de participar de um estudo que nós publicamos com os dados do DataSUS, que chama Vigitel, que é a vigilância telefônica, que eles ligam para todas as capitais. Um dado é público, é aberto, e nós pegamos uma parte dos dados e fizemos uma análise, né?
era uma coisa assim, em torno de alguma coisa, é muito grande, 200 mil, 300 mil que eles ligam nos últimos 10 anos, muita gente que eles entram em contato e fazem várias perguntas sobre hábitos alimentares, que é uma outra história, né, importante também, mas ligado à atividade física tem algumas perguntas lá. Você é ativo, você vai para a escola a pé, não vai, trabalha a pé, vai de bicicleta e tal. E aí, eu não sei exatamente os números de cabeça, mas assim, são muito baixos os números, né? Mesmo hoje, assim, né, esses os dados dos últimos 10 anos, a porcentagem da população que vai fazer uma atividade é coisa em torno de 3%, 5%, é muito baixo. É muito baixo. Então, assim, realmente, se você falar do planejado, né, porque e olha que eles foram mais assim, você vai para o trabalho de bicicleta, o cara falava sim, demora mais de 15 minutos? Sim, e aí ele entrava num ativo fisicamente e tal. Então, realmente, nós estamos numa pandemia aí do não movimento, né? Eu acho Sim. que o número está cada vez maior, cada vez é mais barato, vamos dizer assim, mesmo que vai ter ali, né? Tudo bem, o carro é caro, mas tem a moto, né? Aí tem a moto mais barata, tem o mototáxi, que pode ser o seu carro, aí tem o do aplicativo, tem do transporte público. A questão é, no final do dia, o cara não andou, até porque talvez às vezes não dá também, né? Porque ele trabalha de um lado da cidade, o trabalho dele fica a 30 quilômetros, não vai dar. Então, assim, por inúmeras razões, eu acho que é uma tendência a não movimento, assim, o que é muito ruim, muito ruim. Muito ruim. As políticas públicas de saúde, né? Um exemplo ruim dos Estados Unidos, por exemplo, nós não temos, muitas cidades não tem calçada. Você fala, como assim? Eu moro no subúrbio de Boston, recentemente teve um evento aqui, nós fomos de bicicleta, eu e minha família. Parecíamos um ser extraterrestre andando de bicicleta na rua, na estrada, na contramão, porque não tem calçada. Então você fala, se não tem calçada, você não tem incentivo para ninguém caminhar. Não estou nem falando de ciclovia, porque eu até topo andar na calçada. Uhum. Você imagina ter uma ciclovia, né? Então, quantas cidades do mundo tem ciclovia? Eu lembro de quando eu morava no Brasil, eu era convidado, dava curso de fisioterapia, eu lembro de algumas cidades, eu acho que eu não quero ser indelicado de citar uns nomes, mas quando a gente era cidades pequenas, as pessoas caminhavam na estrada, no acostamento, perto do aeroporto, então elas iam, voltavam, não, aqui é onde o pessoal, no final da tarde, tinha um monte de gente caminhando, na rua, Sim, na sim. estrada, na saída da estrada, sabe, onde é plano, né? Então você fala, que incentivo, né, que tem, né, essas pessoas. Tem um dado, por exemplo, aí volta negócio de novo, né, índice de desenvolvimento humano. Eles pegaram o Google Maps, onde tinha área verde. Teoricamente, onde tem área verde tem praça ou tem parque. E, coincidentemente, os marcadores de saúde sempre são melhores em quem mora num raio pequeno dessas áreas verdes. Então, você quer saber se a cidade é saudável? Só dá um Google. Se tiver muita área verde, a chance é maior. Agora, você pega as grandes cidades do Brasil, né? É um asfalto, concreto, pouquíssimas Poluição quadras, absurda. nada de verde, sem contar a poluição. Onde essas pessoas vão praticar, né? Onde que, mesmo se ela quer muito, ela entendeu já, ela já está pronta. Aí ela vai ter que ir para uma academia, aí volta para aquilo, mas não é natural. Eu acho que talvez o mais simples seria o acesso a áreas públicas, né? Mas é uma questão que tem que ser pesado, né? Tem que ser de cima meio para baixo, assim. A população é difícil decidir por si só. Se não tiver uma política pública, vai ser muito difícil, né? Sim, sim. E a gente não vê isso, né? Essa política pública, dificilmente nós não vamos usufruir disso, né? Quem sabe, se surgir, nossos filhos vão, nossos netos, né? Mas hoje não tem. A tendência é a gente caminhar exatamente para o outro lado, né? A gente, nas empresas, a gente tenta desenvolver algumas campanhas, algumas atividades, por exemplo, montar grupos de corrida para participar de uma prova específica. Vai ter uma corrida de 5 quilômetros daqui a 6 meses. Vamos montar um grupo na empresa para participar dessa corrida de 5 quilômetros.
Então a gente tenta desenvolver, na medida do possível, algumas campanhas, algumas atividades para tentar engajar esse pessoal, para ver se esse pessoal passa a gostar da atividade física, fazer aquilo ali por conta própria, e a ideia é para que eles levem isso para a vida. Porque, como a gente está colocando, a gente sabe que tudo caminha para o outro lado, né? Se a gente não tentar desenvolver, não tentar empurrar, provavelmente isso não vai acontecer, né? Então, tem uma pergunta, tem uma enfermeira que quer fazer uma pergunta. Vamos colocar a pergunta dela? Que eu acho que tem a ver exatamente com o que a gente está colocando aqui. Olá, eu sou Elinete, sou técnica de enfermagem. Eu queria saber como que a renda, a educação e a ocupação podem influenciar na expectativa de vida. Ok, renda, educação, influenciar na perspectiva de vida, né? Sim. Ela fez a pergunta que nós estamos aqui tentando encontrar uma solução. Exatamente, né? Nós não falamos de renda, né? Mas socioeconômico, acho que entra aí exatamente isso, né? Eu acho que é uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Quem tem mais renda, provavelmente porque teve mais educação, que vai ter mais informação, que vai ter mais informação no sentido de poder usar isso em benefício próprio, né? De novo, né? Educação é isso, né? Você não ter acesso à informação / educação, tudo vai ficar mais complicado, né? Sim, sim. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que, falando um pouco de renda, né? A gente costuma falar, né, que com relação à renda, é importante que a gente leve em consideração que no momento de uma aposentadoria, tudo que você planejou, tudo que você construiu durante esse processo vai ser utilizado na sua aposentadoria, né? Você vai montar tudo isso antes. De que forma? Fazendo seus investimentos, aumentando seu patrimônio, guardando seu dinheiro de uma forma ou de outra, com os percentuais que cada um conseguir guardar. Tem gente que consegue economizar 10%, 20%, 30% da sua renda, guardar isso todos os meses. Tem gente que já não consegue, tem gente que já gasta 80%, 90% e não sobra quase nada. Mas o que fica é que, com relação à renda, você precisa se organizar muito antes, né? Para que lá na frente, esse dinheiro que você guardou trabalhe para você, né? Você consiga cobrir pelo menos as suas despesas com o que rende do que você guardou, né? Você vai aplicar um dinheiro lá. Quanto que você precisa ter aplicado para que 1%, que é o que vai render ali, vamos imaginar que a gente consiga uma rentabilidade de 1% ao mês em algum investimento. Quanto que aquilo vai render? Esse 1% vai cobrir o quê? Cobre meu aluguel? Ou eu tenho uma casa própria, mas cobre minha conta de luz, cobre minha conta d'água, juntando tudo, isso vai cobrir minhas despesas, eu vou conseguir viver com essa grana que eu guardei? Então, isso também tem que ser levado em consideração, a questão da renda, a parte financeira, porque, como a gente está colocando, se essa parte financeira não estiver muito bem definida, isso vai afetar o psicológico, que por conta de uma educação que não foi bem desenvolvida, ele não pôde fazer esses investimentos, então acaba que uma coisa está diretamente ligada à outra, entendeu? Então tudo isso a gente acaba levando para essas pessoas para que eles pensem nisso, né? Mesmo que eles não venham a fazer, mas que eles pensem, que eles tenham isso na cabeça, porque a gente sabe que muita gente não leva isso em consideração. Passam pela vida e acham que aquilo ali vai se estender até a hora que ele não estiver mais aqui. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que usar aquilo que foi plantado. E acaba que isso não está formado. Entendeu? Acho que é bem por aí. Eu não tenho experiência com esse tipo de treinamento, mas eu acho que eu posso dizer o que eu tenho visto com a geração que está à frente, né, da gente, que são os nossos pais, né? Hoje meu pai tem 80 e a geração dele, né, que teria quase 80. É uma geração que pouquíssimo, se você não for funcionário público, tem uma aposentadoria que se mantém, né? Pouquíssimos deles, né, pais de amigos e tal, não são ajudados, né? Muitos poucos, né?
Então, realmente, isso é um aspecto muito importante. Acho que a geração dele, essa geração de quem hoje tem 70, 80 anos, era uma geração que era uma outra realidade, se aposentava muito mais alto, mas aí com as mudanças todas, eles têm um teto ali, esse teto não dá para cobrir as despesas de comida, de seguro de saúde e tudo mais, né? Então, realmente, a quantidade de idosos que são ajudados pelos filhos é muito grande, né? Raríssimas exceções, logicamente, se um funcionário público aposentou, né, integral e tudo mais, mas isso não deve ser, sei lá, 5%, eu acho que é muito da população, Sim. deve ser até menos. A maioria realmente está precisando ter ajuda, né? E não é simples, né, essa parte de ter educação financeira e pensar no futuro, ser um investidor, né? É quase como fazer atividade física, né? Você tem que fazer algo agora para colher lá na Exato. frente, né? É Exatamente. muito difícil você ver que a recompensa não é agora, né? Sim. Lá, né? Exatamente. Realmente isso é muito difícil, né, de fazer. A gente a gente se desgasta bastante tentando mostrar para essas pessoas quais são os pontos positivos disso, né, e o que ela vai precisar fazer para que atinja o mínimo, né, e isso pode ser um dos motivos que levam as pessoas, no momento de uma aposentadoria, de continuarem trabalhando, né? Eu preciso continuar trabalhando porque eu não consegui juntar tudo que eu precisava juntar, não consegui guardar tudo que eu precisava guardar para agora parar, né? E, de repente, isso pode ser tranquilo, pode passar a ganhar mais dinheiro até nessa fase, porque provavelmente ele vai parar de trabalhar, de repente, de carteira assinada e vai abrir uma empresa, um CNPJ, e vai ter condições, de repente, de produzir mais até e ter um resultado, de repente, melhor do que ele teve antes, né? Tudo pode acontecer. Mas, de repente, pode ser esse um dos motivos que levam as pessoas a não pararem no momento que se aposentam, né? Interessante, né? Porque no sistema que a gente tem, de sistema de saúde nosso do Brasil, por mais que ele seja universal e público, 30, 40% das pessoas não usam o SUS, né? E a maioria do mundo corporativo tem o seu seguro privado, né? E talvez acho que esse seja o grande empecilho, porque uma vez que você se aposenta, você não faz mais parte do corpo, você não é mais funcionário, e até aí, a partir dali, o seguro é você, né? Pessoa física. Então, uma pessoa que tem 65, 70, eu posso, não sei se eu vou errar muito, mas é no mínimo 1.000, 1.500, R$ 2.000. Como é que vai É fazer para exatamente essa isso. pessoa pagar? Então, R$ 2.000, R$ 1.500. Eu começo o mês devendo 2.000. Às vezes a aposentadoria é 4.000, 5.000, porque o teto é 6.000, 7. Um terço vai para o seguro-saúde, porque até então você estava coberto, né? Porque era um benefício da empresa, você pagava uma taxinha. Você não, você se aposenta, e agora, né? Isso é É, uma coisa tão real aqui nos Estados Unidos que a gente vê muitos idosos trabalhando em mercados, por exemplo, por causa disso, porque eles aposentam, por mais que tenham um plano de saúde ali, que é o Medicare, que é público e tal, mas eles querem ter um acesso melhor, aí ele vai trabalhar num lugar, no Walmart, por exemplo, no mínimo lá 10, 15 horas, que vai dar um seguro de saúde para ele. Então, muitos idosos se mantêm trabalhando, principalmente para ter acesso ao seguro de saúde, né? Então, isso é com uma certeza. coisa muito importante, isso, né? É isso num país como os Estados Unidos, né? Você imagina, vamos trazer essa realidade para cá, para o Brasil, que a gente tem um sistema de saúde aqui que a gente precisa desenvolver bastante, né? A gente tem muita coisa para desenvolver, né? Essa realidade é bem mais sórdida, vamos dizer assim, né? Então, acontece exatamente isso. Por mais que ele tenha alguns anos ainda, em algumas situações, no momento que ele se aposenta, ele ainda tem, de repente, a condição de se manter por um tempo ainda no plano de saúde, por conta do contrato que é feito, da forma como é feito o contrato, ele sabe que em algum momento isso vai zerar. E ele vai precisar passar a pagar isso, né? E aí? Ele vai cair lá no SUS. Ele vai ser obrigado a ser atendido pelo SUS. Entendeu? Então, É. e a gente fala tanto, aqui se fala tanto em saúde, em melhorar o sistema público de saúde, mas a gente, na prática, a gente precisa ver muita coisa acontecer ainda,
muitas coisas precisam se desenvolver para que a gente atinja um nível que seja capaz de atender essas pessoas, principalmente. A gente mais novo, a gente ainda usa menos, mas com a idade vai aparecendo, a gente passa a utilizar mais, e na maioria das vezes não tem condições de usar através de um plano de saúde, tem que correr para lá, né? E aí o cenário não é muito otimista, porque o plano de saúde gratuito, ele não funciona muito bem, né? Até a Inglaterra, que tem um modelo que é sabidamente como exemplar, talvez foi até uma das motivações para o SUS, eles também estão com vários problemas, né? Então, assim, a Europa também está dando não é tão simples. O sistema de saúde é uma conta que não está fechando em nenhum lugar. Ninguém tem Exato. essa solução, é um negócio... me parece assim, hoje, né, no Brasil, vamos dizer, se você quer alguma coisa tem que ser privado. E privado custa caro, muito caro. É o que tem para hoje, né? Então, se vai mudar, o público universal é difícil, vai ser difícil. Ainda mais para um país de 200 milhões de habitantes, vai ser muito complexo, né? A tendência é aumentar, né? E por mais que a gente tenha alguns países que a população esteja envelhecendo e não esteja se renovando, a tendência é que isso aumente e a gente não... E que piore, né? Se nada for feito, né? Exato, né? A população está envelhecendo, teoricamente vai precisar mais, né, do serviço. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Doutor, se você pudesse deixar um recado para o mundo corporativo, né? Uma espécie de conclusão sobre tudo que nós colocamos hoje aqui, se você pudesse deixar um recado para esses funcionários de empresas que trabalham a vida inteira aí em atividades exaustivas, muitas vezes não conseguem nem se alimentar direito, estão ali naquela correria do dia a dia, param por 40 minutos e voltam e tal, e não tem tempo de uma atividade física. Que tipo de mensagem você poderia deixar para essas pessoas para que isso fosse um ponto de interrogação e, ao mesmo tempo, um ponto de exclamação para eles? Que tipo de mensagem você deixaria para eles? Perfeito. Eu acho que a mensagem é a mensagem da dúvida mesmo, dizer assim, olha, o que eu preciso fazer para respeitar os conceitos fisiológicos do meu corpo. Então, assim, na verdade, eu não sei o que, porque cada um vai ter a sua resposta, mas na verdade é esse desafio, né? O que eu preciso ter um planejamento para identificar atividades que me mantenham motivado, mas fisicamente ativos e mentalmente ativos também. Cada um vai ter, né, a sua resposta, cada um vai identificar o seu, mas isso demanda tempo. Então a minha mensagem é um desafio, que você comece a identificar coisas que te mantenha motivado, que se mantenha se movimentando, que se mantenha com a cabeça ativa, porque isso você vai prevenir um monte de lesão, e a longevidade vai ser simplesmente um prêmio. Não é o objetivo. O objetivo é viver bem. Quanto tempo não importa, mas tem que estar vivendo bem, né? De novo, Sim. Porque senão não adianta viver muito sem qualidade, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que atingimos o objetivo, né? Que era falar sobre esses aspectos que são extremamente importantes para o meio corporativo e que muitas vezes são deixados de lado, não são comentados e a vida passa e essas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação na maioria das vezes, como a gente colocou. São poucas as pessoas que fazem atividade física, são poucas as pessoas que investem o dinheiro corretamente pensando numa aposentadoria, e são muitas as pessoas que têm problemas psicológicos, depressão, ansiedade, tudo isso, por conta de tudo isso que não foi levado em consideração. Então a gente tem os dois lados ali que precisam se ligar e que a gente sabe que não se ligam, né? Então eu acho que é por aí, foi muito produtivo o bate-papo, espero tê-lo em outros momentos, né? Para falar, inclusive, sobre atividade física, sobre a fisioterapia para o alto rendimento, vai ser muito interessante. Teremos temas voltados para isso daqui para frente, daqui a algum tempo
A gente vai, nos próximos podcasts, vamos falar provavelmente sobre atividade física, mais especificamente sobre isso, tanto para o meio corporativo quanto para a vida. E espero poder contar com a sua presença mais uma vez numa roda que a gente venha a fazer. Tá? Quero agradecer o seu tempo por ter disponibilizado aí o tempo aí na correria do dia a dia. Você estava voltando para casa ali no carro, mas a gente está disposto a ouvi-lo. Então, agradecer a você a presença, tudo de bom. E se deseja falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, somente agradecer, e foi muito bom bater esse papo. Espero que poder ter contribuído de alguma forma com os nossos colegas que estão ouvindo. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço e a gente volta a se falar no próximo encontro. Um abraço. Tudo Tchau, de bom. tchau. Tchau, tchau.